aclamar ao Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. As obras são de salvação, queridos. Faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Devemos pedir ao Senhor que faça tudo de novo nesses tempos, Senhor, amados irmãos, porque os dias são maus, o homem é perverso, mas a salvação no Senhor, ela é certa e acontecerá, porque está profetizado e escrito em suas palavras. E eu quero já dizer para os irmãos, com grande a minha alegria, e quem está alegre aí pode começar dando glórias a Deus. Porque eu fico bastante honrado, queridos, em ser escolhido nesta manhã de domingo para falar do tema principal da Bíblia. Falar do tema principal da Bíblia. Não é Moisés, não é Abraão, não é a passagem do Mar Vermelho, não é a queda das muralhas de Jericó, porque o tema principal da Bíblia, querido irmão, é Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Porque por fé, meus caros irmãos, eu creio que Jesus, ele perdoa pecados. Por fé, eu creio que cura todas as doenças e enfermidades de nossa alma. E pela minha fé, queridos, eu creio que Jesus transforma a vida do homem. Você crê? Você tem fé? Você crê que aquele que roubava não roubará mais? Você crê que aquele que matava não matará mais? Aquele que era adúltero não vai mais adulterar? Nós que falávamos palavrão ou palavras de baixo calão, queridos, que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem a palavra. Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Jesus é que transforma a vida do homem, querido, porque até as palavras de nossos lábios, elas são mudadas quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus. E amados, a minha fé em Jesus me garante que Jesus já até me salvou para uma vida eterna. E dentro das muitas moradas, eu costumo dizer que eu vou morar, e quero que os irmãos estejam comigo, no condomínio, que a gente já tem até um nome, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, queridos, que deu seu Filho unigênito, para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna, e a vida eterna é pela fé, queridos. E nós temos fé que um dia Jesus voltará. E amados, apenas Jesus salva o homem para a vida eterna. Porque estas são as boas novas do Evangelho de Cristo, escrito e deixado para nossa reflexão todos os dias através da sua palavra que está na nossa Bíblia Sagrada. Que por fé, Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido, querido. Você crê nisso? Jesus veio para salvar o homem pecador. João 14,6 escreve, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é fé, amados. Isso é fé. Crer no Filho de Deus como Senhor e Salvador de nossas almas. Isso é fé. Muitos creem em outras
doutrinas, mas nós cremos na doutrina que Jesus é Salvador e Senhor de nossas vidas. E trago hoje para a edificação da igreja o tema que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. E você que está nos ouvindo, nos vendo pelas mídias sociais de nossa igreja, abra sua Bíblia também. Curta lá no nosso canal, deixe seu like e seja edificado pela palavra de Deus, porque tudo que estamos fazendo aqui é para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Todos acharam? Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Quando falamos de fé, queridos, quando falamos de fé, o livro de Hebreus é uma referência na Bíblia para os que têm fé. Assim diz a palavra do Senhor nesta manhã para os nossos corações: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras traduções diz galardoador. Galardoador é o mesmo que recompensa para aqueles que o buscam. Tem uma recompensa para você nesta manhã. Basta crer que a sua fé será aumentada nesta manhã. E, queridos irmãos, hoje o pastor Admilson me deu uma incumbência de trazer uma mensagem para os amados irmãos. Falar de Jesus dentro da carta, ou seja, da epístola aos Hebreus. E para que nós possamos dar continuidade a esse tema, nós precisamos primeiro entender quem eram os hebreus. Os hebreus são conhecidos como os israelitas ou judeus, antepassados do povo judeu. Os hebreus, queridos, ele tem uma história marcada por migrações e pelo monoteísmo. Monoteísmo, amado, é a doutrina ou sistema religioso que admite a existência de um só Deus e a adoração de um só Deus, o mesmo que nós cremos nos dias de hoje. Muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na interpretação de textos do Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, queridos. O Antigo Testamento, ele foi escrito com base na tradição oral dos hebreus. Consta dele, por exemplo, a interpretação feita por esse povo na origem do mundo. Gênesis, no capítulo 1, ele nos garante: no princípio, Deus criou os céus e a terra, e de muitas das normas éticas e morais da sua sociedade. E convém, queridos, nos ressaltar, entretanto, que esses textos eles são repletos de símbolos e a sua interpretação é bastante complexa, né? Porque vestígios da sociedade hebraica, eles continuam sendo encontrados ainda. E eles contribuem para lançar novas luzes sobre a história dos hebreus. Segundo a tradição hebraica, Abraão, o fundador da nação hebraica, recebeu de Deus a missão de migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel. Após passar um período de aproximadamente 400 anos, querido, no Egito, eles acabaram transformados em escravos. Os hebreus eram um povo livre, foram para o Egito, e por conta do faraó novo não conhecer a José e o povo hebreu, eles foram transformados em escravos.
E sua história começa a ganhar destaque a partir do momento em que eles resolveram sair do Egito. Porque sobre a liderança de Moisés, eles voltaram para Canaã. E na história judaica, esse retorno é chamado de Êxodo. E aconteceu entre 1300 e 1250 a.C. Queridos, em 70 depois de Cristo, a Palestina era uma província do Império Romano. As muitas rebeliões ocorridas na região levaram o governo imperial a expulsar os hebreus da Palestina. E esse acontecimento ele é chamado de diáspora judaica. Quando em 70, os romanos destruíram a sagrada cidade palestina de Jerusalém, iniciou-se um processo de dispersão dos judeus por todo o mundo, o que levou à criação de diversas comunidades judaicas. E para isso, para você entender por que eu dei essa volta toda para falar do povo hebreu, essa epístola que você hoje lê na sua Bíblia, né, ela foi escrita lembrando ao povo dos primeiros dias. Porque assim diz a palavra, em Hebreus 10, 32, 38. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que na prisão estavam e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, que são as moradas eternas. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele te prometeu, querido. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá-se, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, querido. E esta epístola, ela faz parte do Novo Testamento, e foi escrita, queridos, por volta do ano de 65, porque foi destinada, como falei, aos cristãos judeus de nascença. E por isso recebeu esse nome de Epístola aos Hebreus. Há muito tempo, querido, Deus falou por muitas vezes, de várias maneiras, aos antepassados dos hebreus, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele fala a toda a humanidade por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Porque o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, que eu não me canso de anunciar aonde vou, porque eu sei que esta palavra tem poder, queridos. Porque depois de ter realizado a purificação dos pecados, como nos ensinou um dia João Batista ali, quando Jesus esteve para se batizar no Rio Jordão, João, aquele que batizava, olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele se sentou à direita da majestade. Nas alturas está ao lado do Pai. E ele intercede por nós nos dias de hoje, querido. Se você tem algum problema, se a sua fé está abalada, se você não consegue entender o propósito de Deus para a sua vida, aumente a sua fé conversando com Jesus todos os dias e lendo a resposta que Ele tem para você dentro das Escrituras Sagradas. A carta aos Hebreus, amados,
Apresenta Jesus como a imagem expressa do Pai. Queridos, Jesus é maior do que anjos. Jesus é maior do que os profetas que o precederam, incluindo Moisés, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e até debaixo da terra, queridos. Onde Jesus estiver, a honra e a glória é dele. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei? Nenhum anjo recebeu esta honra. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Nenhum outro. Somente Jesus, queridos, pode dizer para nossos corações nessa manhã, quem me vê a mim, vê o Pai. E ainda ele vai mais adiante dizendo, eu e o Pai somos um. E nesta manhã, para que possamos entrar na mensagem da carta aos Hebreus, nós precisamos ter fé, querido. Fé como Jó nos ensina, tá? Jó vai nos ensinar. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Queridos, eu quero te dizer nesta manhã, Jesus vive e em breve voltará. Nós não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Jó, porque o verdadeiro autor deste livro foi o próprio Deus. Porque todas as pessoas que escreveram as Escrituras, elas foram inspiradas por Deus. Conforme o apóstolo Paulo ensina, na sua segunda carta, aquele que é seu filho na fé, Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O próprio Deus, queridos, posso te dizer nesta manhã, guiou quem quer que tenha escrito o livro de Jó. Mas, irmão Beto, nós não falamos que a mensagem hoje ia falar de Jesus na carta aos Hebreus? E pelo que me consta, Jó não está na carta aos Hebreus e nem faz parte da galeria dos heróis da fé do livro dos Hebreus. Pode você estar perguntando nesta manhã ao seu coração, você que conhece, e é um leitor da Bíblia, você pode estar se fazendo essa pergunta, que Jó não está na galeria da fé. Amados, a fé redentora, ela está bem viva na Epístola aos Hebreus. E o nome de Jó, ele pode não estar explícito, mas a sua fé está. Porque Jó respondeu, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vou repetir para você entender. Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano que Deus tem para a nossa vida, a minha, a sua, pode ser frustrado, querido. E diante do processo, a fé e a convicção de Jó, elas continuaram a crescer. Quando ele mencionou este versículo, versículo 1 e 2, ele ainda não tinha tido a sorte restaurada, querido. A sorte de Jó, ela ainda não tinha sido mudada quando nós conhecemos, que um dia só o cativeiro de Jó foi mudado, mas quando ele proferiu esse versículo, ele ainda estava lá no pó, sofrendo, mas ele tinha crido, a fé dele era tão grande
que ele pôde dizer para o Senhor: bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele prosseguiu, declarando que os seus propósitos de Deus não poderiam ser frustrados e que as promessas de Deus seriam cumpridas, querido. Recebe nesta manhã as promessas de Deus para a sua vida. Porque hoje eu sei que nós podemos declarar em voz alta: Deus, eu sei que tudo pode fazer. Amados, escuta o que a carta dos Hebreus nos revela nesta manhã. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, o mesmo capítulo que começamos esta mensagem, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, queridos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, como eu já lhe falei no início, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, queridos, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Que pela nossa fé, nesta manhã, a gente possa ser reconhecidos como justo, querido. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora ele esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala, queridos. Porque quando abrimos a Bíblia, vamos encontrar lá o seu nome escrito no livro da vida. Pela fé, Enoque foi arrebatado, queridos. Pela fé, um dia, Enoque agradou tanto a Deus que não experimentou a morte. Não sei se será na nossa geração, porque o dia e a hora não é revelado a ninguém, somente a Jesus. Mas eu creio que muitos não mais experimentarão a morte, serão arrebatados, querido. E isto é por fé. Porque Enoque, ele não foi encontrado, porque Deus o havia já o arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho do que tinha agradado a Deus. Temos agradado a Deus, querido? Temos agradado a Deus? A nossa fé, queridos, a nossa fé nos garante. Porque a palavra fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição desta causa. Mas a nossa fé nos faz ver muito além, queridos. Muito além. Porque é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, querido. Esta é a nossa fé. A palavra vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, muita gente à nossa volta, querido, temos muito testemunho a dar, temos testemunho a dar em todos os lugares que formos, porque a nossa própria vida já é um testemunho. Livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, querido, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E nesta manhã eu te convido, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não venhamos a nos cansar e nem desanimar, querido. Não devemos desanimar nem nos cansar. Porque na luta contra o pecado,
nós ainda não resistimos a tal ponto de derramar o próprio sangue, queridos. Porque não seríamos capazes de morrer crucificado, principalmente, e ter o nosso sangue derramado por amor daquele que até nem merecia. Não teríamos, querido. Muitos vão lá no Hemorrio, doam sangue, salvam vidas, mas morrer na cruz pelo pecador, querido, só Jesus pode fazer. Porque Jesus, porém, resistiu ao pecado e derramou seu sangue na cruz. Porque a fé de Jesus em salvar os perdidos, ela é conhecida até nos dias atuais. E esta fé em Jesus em salvar o pecador e o perdido, ela vai perdurar até a sua volta, queridos. Porque por fé nós cremos na mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, amados, ela é uma loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, como muitos de nós, pecadores, e que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém venha se vangloriar, mesmo até da sua fé. Não, eu tenho mais fé do que o meu irmão. E o Senhor nos ensina hoje para que ninguém venha se vangloriar diante dele. E porém, porque por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça e redenção, para que nesta manhã, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, queridos. E eu quero chegar já a uma conclusão para esse tema. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dizendo para os amados irmãos, precisamos nos gloriar em conhecer aquele que é autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que ao ouvirmos a palavra de Deus, não venhamos a endurecer os nossos corações, mas que tenhamos o nosso coração aberto para que o Senhor Jesus possa entrar e fazer morada no nosso ser. E nessa manhã, após ouvirem a palavra de Deus, o próprio Jesus nos convida a dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem. Vamos ler esse capítulo de Hebreus de número 13, versículo 6 a 8. Para encerrarmos. Hebreus 13, do 6 ao 8. Amém? Vamos lá que o tempo passou, hein? Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem,
hoje e para sempre. Lembre-se dos seus líderes, querido. Por fé, o pastor Admilson, no outro dia, postou uma foto dos jesuítas, antes e depois. Só tinha mato, queridos. Mas pela fé do pastor Admilson, hoje nós vemos lá o Cresceve, lá, cada dia crescendo mais. E eu também tenho um pouquinho de fé lá, eu e meu irmão Marcelo, nós vamos fazer aquele campo lá, irmão. Aquele campo, pela fé, vai sair. A Sapituba e o mato já foi todo embora. Mas o campo vai sair antes desse encontro do dia 30. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, querido. Eu volto a bater nessa tecla. Sem fé é impossível agradar a Deus. E que os amados irmãos tenham a sua fé aumentada nesta manhã para ouvir cada vez mais a palavra de Deus e também para que venham a meditar na sua palavra. Não só vindo à igreja, mas meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Jesus te ama. Shalom. Aleluia. Amém.